Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Nossas saudações fraternas a você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Seja bem-vindo ao programa Conviver, momento do nosso diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e neste programa tenho a grata satisfação de receber um grande amigo, companheiro do diálogo interreligioso, o monge Ryozan Sensei. Muito obrigado por estar conosco, monge Ryozan Sensei. Eu que agradeço, é uma satisfação estarmos juntos novamente, que de alguma forma eu possa conseguir transmitir, né, um pouco dos ensinamentos que tantos benefícios me trouxeram, né? E a única forma que eu tenho de alguma maneira poder retribuir, né, a minha mestra os benefícios recebidos, né? Então é fazer o mesmo que ela, né? Proporcionar os mesmos ensinamentos para os demais, né? O monge Ryozan Sensei, que está conosco neste programa, é professor, é palestrante, é representante budista em eventos interreligiosos, nos quais nós já tivemos a oportunidade grata para mim de conviver. Ele presta assistência espiritual em hospital especializado no atendimento a pacientes em estado terminal, recebendo cuidados paliativos e também de alta dependência. Monge Ryozan, nosso muito obrigado, em nome da Fundação Espírita André Luiz, por compartilhar o nosso diálogo interreligioso. Nós gostaríamos de começar, nós temos uma bateria aqui de perguntas que nós recebemos aqui a propósito da sua presença, mas nós vamos começar com a principal. Qual é a origem do budismo? Então, a origem do budismo acontece na Índia, numa cultura onde a religiosidade é o hinduísmo, o brahmanismo, o hinduísmo, né? Mas a origem é muito interessante, porque normalmente os ancestrais, né, as pessoas que iniciaram grandes religiões, tinham uma origem sofrida, humilde. E o que acontece com Siddhartha Gautama é que ele era um príncipe. Ele vivia num reino, num castelo, uma fortificação, né? Como não é que o pai dele era o rei de toda a Índia. É como uma capitania hereditária, né? Então você tem aquele castelo, né, e você tem aquele povoado em volta daquele castelo, né? Então ele era o rei daquela região, digamos assim, né? Agora, ele teve uma vida abastada, uma vida sem nenhuma necessidade financeira, sem nenhuma carência. Ele era um jovem atlético, muito inteligente, foi criado dentro de toda da melhor educação que podia ser dado, né, para um príncipe, né? Então ele tinha tudo de bom e do melhor. Entretanto, o que acontece é que ele percebe que o que acontece, por exemplo, com as pessoas queridas da vida dele, que ele vai perder. Num determinado momento, ele percebe que ele vai perder as pessoas queridas, o pai, a mãe, que ele também pode adoecer, que ele pode envelhecer e que ele também vai morrer. E ele é criado numa redoma, digamos assim, porque quando ele nasce, há uma profecia de que ele seria ou um grande rei ou um grande religioso. E o pai faz de tudo para, nessa redoma, né,
para protegê-lo da influência dele se tornar um religioso, querendo que ele se torne, de fato, um político, um príncipe, um dirigente, né? Um rei como ele. E o que acontece? Ele já era casado, uma esposa maravilhosa, um filho, né? Praticamente recém-nascido, e ele abandona, ele sai, né? Escondido do ambiente do castelo, do palácio. E ele, para não ser reconhecido como um príncipe, ele corta os cabelos. E ele, por quê? Porque naquele regime de castas, era muito fácil identificar o cargo, a função que ele tinha naquela época. Então, ele se disfarça, para poder ir até o povoado para ver a realidade da vida fora do ambiente do palácio. E lá, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar pessoas mais humildes, passando fome, pessoas em sofrimento, pessoas doentes, pessoas morrendo. Então, ele vai tomar o contato com algo que ele nunca tinha antes podido imaginar. Então, isso deflagra, né, naquela mente daquele jovem uma dúvida existencial, né? Como que seria possível viver e viver bem, ser feliz com tudo isso que está acontecendo com todas as pessoas e com ele mesmo? Ele percebe que ele mesmo vai adoecer, envelhecer e morrer, né? Então, ele vai nessa busca, e ele começa essa busca incansável. E ele vai procurar quem? Os grandes mestres daquela época. E ele tem uma dedicação incrível, e uma inteligência incrível também. Então, ele é aceito pelos mestres, ele se dedica integralmente, e num determinado momento o mestre chega para ele e fala assim: olha, eu já transmiti tudo o que eu poderia transmitir para você. Você conseguiu, né, absorver tudo que eu tinha para passar para você. Só que ele não se sentia feliz, e ele continuou na sua busca. Essa busca levou ele a muitos mais outros mestres, né? Todos agiam da mesma forma com relação a ele, né? Mas ele, ainda insatisfeito, ele continua a sua busca, mesmo sem mestres. Ele entra, por exemplo, num grupo que praticava ascetismo. Então, qual é a base, né, do ascetismo? É você, nessa dualidade entre espírito e corpo, você, de alguma maneira, né, sacrificar o corpo para poder o espírito surgir, né, se manifestar. E nesse processo de práticas ascéticas, ele entra em jejum, ele para de tomar banho, ele fica o tempo todo em meditação, e ele começa a perceber que ele está perdendo, na verdade, a sua clareza mental, as suas propriedades cognitivas. Então, ele começa a ver que o caminho que ele está seguindo, trilhando, está errado. Então, num determinado momento, ele rompe, né, com esse grupo, ele vai se banhar, ele novamente se asseia, corta os cabelos, aceita, né, de uma jovem pastora que ficou compadecida dele, né, e ofereceu comida para ele. É dito que ele aceitou uma tigela de arroz doce, né, dessa pastora, e ele percebe a vida, né, o sangue correr nas veias novamente. Mas aí ele fala assim: como que eu posso prosseguir? E ele consegue e se compromete a permanecer em meditação, mas aí agora dando atenção ao corpo, às suas necessidades básicas, né, de sobrevivência, e continua fazendo meditação.
Algumas tradições dizem que ele fica um determinado tempo. A minha tradição diz que ele fica 7 dias e 7 noites, agora, né, se cuidando, fazendo tudo o que ele precisa, né, para manter a sua vida. E ele se senta em meditação e ele, depois de 7 dias e 7 noites, ele permanece durante toda a noite em meditação. E é narrado que no alvorecer, ele, olhando para o horizonte, vê surgir no horizonte a estrela da manhã, a estrela d'alva. E quando ele vê a estrela d'alva surgindo, ele desperta. E é dito que ele pronuncia a seguinte frase: neste momento, eu e todos os seres da grande Terra, ou seja, de todo o universo, tudo que existe, simultaneamente nos tornamos o caminho, ou seja, despertamos. Então, o que acontece, né, com esse despertar é que ele percebe que aquilo que ele está buscando já está presente para ele e para todos. Já está, a verdade já é, ela está presente. E a única coisa que a pessoa tem que fazer é, na verdade, ter uma prática quando ele pode constatar isso. Nós estamos no programa Conviver, no momento de diálogo interreligioso, com o monge Ryozan Sensei, representante budista nos eventos de diálogo interreligioso. Mais uma vez, agradecidos à atenção de todos que nos dão audiência. Monge Ryozan, no budismo, o que acontece depois da morte? Quando a minha mestra é perguntada, né, sobre essa questão, ela diz assim: você está fazendo a pergunta errada, porque isso você já sabe. E a pessoa fica espantada e fala assim: como assim, né? É uma dúvida minha, né? Como assim? Como que eu posso saber, né? O que acontece após a morte, né? Ela fala assim: você já está aqui, não está? Você não nasceu? Sim, eu nasci. Então, se você nasceu, então você não estava vivo. Então você já sabe que após a morte o que tem é a vida. Como o budismo explica os sofrimentos que a humanidade enfrenta neste mundo, monge Ryozan? Ele não explica, né? A base do budismo é uma transformação de consciência. Nessa transformação de consciência, você percebe que tudo o que acontece advém de causas e condições. Por exemplo, né, esse momento no qual Siddhartha Gautama desperta e torna-se Shakyamuni Buda. Eu gostaria de frisar esse momento do despertar, da iluminação de Siddhartha Gautama. E o que acontece com o mundo naquele momento do despertar? O que acontece com relação ao antes e depois do despertar daquele ser? Se a gente sabe que tudo é impermanente, tudo está em transformação. Mas a situação política daquela época, a situação social, antes e depois, está idêntica. Porque é uma fração, né, de tempo, é num instante que a pessoa desperta e ela se apercebe, né, do que é tudo, né, essa grande verdade. Então, se antes do despertar a doença, velhice e morte, depois do despertar também há doença, velhice e morte. No entanto, ele passa desse estado, né, que é de samsara, para nirvana, que é um estado de aflição, de descontentamento, de ansiedade, e ele passa para esse estado de bem-estar, de confiança, de adequação com relação às circunstâncias que vão acontecendo na vida dele. Monge Ryozan, em algum momento, o senhor pessoalmente ou a sua comunidade sofreu
violência ou algum preconceito de ordem religiosa? Eu acho que, assim, coisas muito diminutas. Por exemplo, uma das questões é que é um pouco estranho, né, que o budismo seja uma religião não teísta. Então, algumas pessoas têm um certo estranhamento com relação a isso. Mas, de uma forma geral, o budismo é muito bem recebido, porque ele não tem uma postura proselitista. A postura do budismo é assim, a verdade não é que o nirvana seja algo difícil ou impossível de ser alcançado. Para o budismo, o nirvana já é, né? Então, é a nossa ilusão que acha que isso é o samsara, né? É uma coisa que seja só sofrimento. Na verdade, a verdade está presente o tempo todo. Se a verdade não estivesse presente o tempo todo, nós não poderíamos ter contato com ela, né? Então, por exemplo, o sagrado é onipresente, mas quando a gente está vivendo o nosso cotidiano, a gente deixa de ver a onipresença do sagrado e a gente só vê coisas. Nós só vemos coisas, não vemos mais, esquecemos da presença a onipresença do sagrado. E vemos só coisa. Quando nós vemos só coisas, nós nos tornamos o quê? Materialistas. Cadê a presença do sagrado, né? No meu celular, no ônibus, no metrô, na parede, na cadeira, na caneta Bic. Se ele desaparece, se o sagrado desaparece, eu estou vivendo samsara. Eu estou passando e criando conceito atrás de conceito. E o conceito não é o fato. O conceito é uma construção pessoal daquilo que eu acho que é a realidade. Então, ao invés de eu estar vendo a realidade, eu estou vendo uma ilusão. Eu não estou vendo o fato, né? Então, é isso que acontece. Uma curiosidade nossa, monge. O senhor é brasileiro e nós sabemos que o senhor tem uma descendência italiana. Como foi que o senhor se converteu ao budismo? Explica isso para nós. Eu vejo assim que é aquela velha história, né? Desde que eu me conheço por gente, né? Mas desde criança, eu sempre fui assim muito curioso, questionador, rebelde, né? E eu sempre tive nesse caminho de busca, sempre estive nesse caminho de busca. E num determinado momento, há um acontecimento muito importante na minha vida. Parece que é um detalhe, né? Mas esse acontecimento foi assim, eu estudava, fazia o colegial no Mackenzie. E quem dava aula de português para a nossa turma era uma professora que ela tinha a fama de nunca ter dado um 10 para alguém. E um dia ela pediu uma redação e uma semana depois ela entregou as redações, né, verificadas, né, e dando nota para as redações. E o que aconteceu foi o seguinte, eu ganhei 10 numa redação dela. E aí, daí para frente, no Mackenzie, eu deixei de ser conhecido pelo meu sobrenome, né? Porque meu sobrenome é muito forte, né? Meu sobrenome, o nome civil é Testa, meu sobrenome. Então, era sempre o Testa, o Testa. Daquele dia em diante, o Mackenzie passou a me chamar de o poeta. O poeta. E aquela professora, né, quando ela deu a redação, no final daquela aula, ela conversou comigo, fui conversar com ela, e ela disse assim, eu não estou dando essa nota 10 por essa redação, né? Na verdade, eu fiz um poema, né? Mas eu estou dando pelo conjunto daquilo que você vem escrevendo. Agora, eu tenho uma curiosidade, né? Aonde você tomou contato com o budismo?
E eu falei assim, eu nunca tomei contato com o budismo, não sei nem o que é, não sei. Ela pegou e falou assim, então eu quero te dar um conselho. Vá, compre um livro de Schopenhauer e leia Schopenhauer. E eu fui atrás, fui em livraria, fui num sebo, comecei a comprar livros de Schopenhauer, e para minha surpresa, quando eu começo a ler Schopenhauer, a maior surpresa que eu tenho é achar alguém no mundo que pensava como eu. Eu achei um igual. Eu me achava assim, deslocado do mundo. E lá tinha um ser que raciocinava, que pensava, um filósofo, né? Que teve contato com o budismo. E aí isso me levou a ir atrás do budismo também. E aí eu entro numa escola de filosofia, né? Que eu chamo da minha casa-mãe, que é a Associação Palas Athena do Brasil. Né? Vou conhecer Lia Disk, né? Responsável pela vinda do Dalai Lama no Brasil. Né? Professor Pavlovics, né? O marido dela. Então, assim, seres excepcionais, uma escola de filosofia excepcional. E lá eu vou tomar contato com religiões comparadas, vou tomar contato com o hinduísmo, com todas as tradições, e eu começo a ter uma afinidade pela parte mística das tradições religiosas e pelo budismo, E aí foi só uma trilha, né, um caminho que foi só seguir até o momento que eu encontro a Koen Sensei, naquela época, que ela era uma sensei, né, a monja Koen, e eu conversando com ela, né, vou assistir uma palestra dela na Palas Athena, na minha casa-mãe, e quando terminou a palestra, eu fui conversar com ela. E eu fazia perguntas para ela e eu não encontrava. É como você testar a profundidade de uma água, né, de um rio, de uma piscina, com uma vara. Eu não encontrava o fundo. E aí eu falei assim, eu encontrei o meu lugar de prática. E isso foi lá em meados de 2001, que agora completaram-se, né, 20 anos de prática com ela. Né? Então, nessa história fantástica, né, de todo esse caminho, que foi minha mestra original, minha mestra de formação, de transmissão de preceitos, de ordenação e de transmissão do Dharma, né? 20 anos de prática. O nosso imaginário, quando nós falamos de um monge budista, nos leva às alturas do Tibete, do Himalaia. Aliás, hoje o Tibete está sob o domínio da China, nem sei como estão as coisas lá para a sua religião. Mas o que nós queríamos saber, como é que é a vida do monge? O senhor tem restrições de comportamento, restrições alimentares, enfim, como é que é essa vida de sacerdote? É uma vida de dedicação. É uma vida voltada, né, para a necessidade dos demais. Existem muito poucos monges, né, no Brasil. Então, muitas comunidades funcionam sem monge, então é preciso visitar essas comunidades, orientar. A minha vida, né, como mentor espiritual no hospital, que, na verdade, ele ficou fechado durante todo o período de pandemia. Ele ficou enclausurado e durante mais de 9 meses, muitos funcionários e pessoas do corpo diretivo moraram lá dentro. O hospital providenciava comida, lavava roupa, e as pessoas tinham que dormir lá, não podiam sair. Podia sair do hospital, mas se a pessoa saísse, na volta teria que ficar em quarentena para poder voltar a circular pelos corredores do hospital. Então, ele ficou enclausurado, né? Um hospital particular, uma iniciativa, acho que pioneira, né? Acho que mundialmente, e ele teve o grande resultado de não perder nenhum paciente nem funcionário por Covid. Não houve Covid no hospital, enclausurado mesmo, né?
E durante todo esse tempo, eu não deixei de visitar e atender tanto os pacientes, quando possível, quando isso era possível, mas também os cuidadores, os parentes, né, dos pacientes, pessoas do corpo também, médico, enfermeiras, as pessoas que precisavam conversar comigo. E durante toda a pandemia, no meu período, né, também de confinamento, eu atendi todas as pessoas através de celular, por telefone, WhatsApp, mídias sociais, né? Então, todas as funções prosseguiram, né? Então, é uma vida dedicada, é como a vida de um médico, é um plantão contínuo, né? É uma dedicação. Inclusive, Shakyamuni Buda, ele era comparado com um médico, e ele mesmo dizia, né? Eu faço diagnóstico, eu dou um medicamento, receito o medicamento, mas se a pessoa vai tomar ou não, não é questão minha, né? É a pessoa que faz isso. Nossa pergunta é a seguinte: em relação à sua vida, o monge ele pode casar, não pode casar? Ele recebe algum subsídio da sua, digamos assim, do seu templo? Como funciona isso na prática? Ele deve viver enclausurado? Ele tem dias para sair? Ele segue alguma rotina diferente, especial? Como é o monge que vem lá do Tibete com tanta tradição, belíssimas e lendárias? Mas como é o monge no dia de hoje, na prática, monge Ryosan? Sim, o monge ele tem que fazer as cerimônias diárias, ele tem que fazer o seu serviço, ele tem que tratar da própria subsistência, né? Existem muitos países onde a sociedade sustenta, né, os monásticos. E aqui no Brasil não tem essa tradição, né? O que eu acho que é muito saudável, que cada monge, cada monja, tenha que cuidar da sua própria subsistência, né? Porque você vive o cotidiano das pessoas que você está auxiliando. Então, você não cria uma realidade diferenciada, né, com relação às pessoas que você auxilia. Pode se casar, né, dentro da tradição do Zen budismo. Existem algumas tradições budistas que o monge não pode se casar, como no Tibete, né? Os monges tibetanos não se casam. Na tradição Theravada também não, mas no Zen budismo sim, pode constituir família, tudo normal, né? É isso, é uma vida de dedicação, de muito estudo, né? De muito aprendizado. Você tem que dominar um pouco a língua, né? O japonês, as cerimônias que são feitas em japonês. Então, ou dominar a língua, ou saber decor o que você está dizendo, para ser compreensível para as famílias que estão fazendo cerimônias memoriais e tudo isso, né? E assim, o universo de informação durante o processo de formação e continuamente é um mundo de informação dentro do budismo, né? E você faz o voto permanente de você aprender o máximo possível para auxiliar a todas as pessoas. Então, essa dedicação de aprender todos os meios expedientes possíveis, né, para poder, de alguma maneira, auxiliar, porque a linguagem, a lógica, ela é insuficiente para você passar o ensinamento. Você tem que dar os meios para a pessoa, ela mesma, pessoalmente, ter a experiência do despertar. Então, como a verdade ela é inefável e intransmissível, então é um desafio, né? Você dá os meios, né? As metáforas, os meios expedientes, os meios hábeis, para aquela pessoa poder, como que por uma graça, né? Digamos assim, despertar. E aí ela segue o próprio caminho.
Mas dentro de tudo isso, né, o parâmetro principal, né, de conduta, né, de um monge são os 3 princípios áureos do budismo: não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Monge Ryozan, o tempo vai passando, é inexorável, e as perguntas são muitas. Eu acho que só vai ter que voltar aqui, viu? Porque não vai dar tempo. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, assim, existem datas sagradas, festivas, no budismo? Sim, existem, né? Por exemplo, nascimento, a data de nascimento de Shakyamuni Buda, a data da iluminação de Shakyamuni Buda, 8 de dezembro, né? Nascimento 8 de abril, e entrada em Parinirvana, né? A gente diz que o Buda não morre, né? Então, essa passagem, né? Digamos assim, se é que se pode dizer isso, né? Porque para o budismo nem há essa passagem, né? Posso contar uma historinha a respeito disso, né? Havia um poeta que ele estava no leito de morte e o mestre dele foi visitá-lo e o mestre perguntou: eu posso acompanhá-lo, né? Ou seja, estar junto com você, acompanhá-lo no processo do desligamento da morte, né? E ele falou assim: eu vim para esse mundo sozinho e eu volto sozinho. E o mestre disse para ele: se você pensa que vem e que volta, você está deludido. E ele desperta com essa frase e em seguida ele morre, né? Então não tem esse ir e vir, não tem você jogar o lixo lá fora. Jogar lá fora aonde? Né? Lá fora do planeta Terra, vai para a Lua, mas continua aqui, né? Continua no universo, né? Não dá para jogar o lixo fora. Então dicas, né, para o despertar, né? É isso. O tempo vai passando, eu não quero deixar aqui passar a oportunidade de dar àqueles que querem ter um contato com o seu trabalho, de se comunicar com o senhor. Eu sei que o senhor está no Facebook, o senhor traz umas mensagens muito bonitas que eu acompanho pessoalmente, imagens e pensamentos. Facebook Monge Ryozan Sensei, é isso? Monge Ryozan. Então está dito. Mais alguma forma de contato? Em dias de pandemia, as reuniões presenciais estão suspensas, então nós não vamos falar de reuniões religiosas, a não ser, naturalmente, por intermédio dos meios eletrônicos. Cabe uma pergunta aqui, mas o senhor já, de uma certa forma, já nos adiantou alguma coisa. E a reencarnação no budismo? O budismo, mesmo que algumas linhas, né, digam ou citem reencarnação, o que acontece, na verdade, no budismo é renascimento. Porque um dos princípios, né, um dos selos do budismo é anátema, ou seja, um não eu. Então, por exemplo, eu sou formado, tudo o que eu sou é formado de elementos não eu. Então, as substâncias, né, o alimento que construiu o meu corpo, meu próprio corpo, a união da gota branca e da gota vermelha, a gente fala, né, do espermatozoide e do óvulo, né, foi me dado. Quem era eu, né? Eu recebi. Então, a minha gestação, toda a formação, os meus antepassados, né? Se a minha tataravó tivesse tido uma dor de cabeça, ele não teria tido o descendente seguinte daquela carga genética e eu não existiria. Então, o meu processo de educação, o recebimento de linguagem, tudo que eu recebi são elementos não eu, né? Então, o que é esse eu? Ele é um amontoado de uma coxa de retalhos, né? Então, por exemplo, agora, de onde vem isso tudo, né? Essa materialidade, né?
Qual é a base, qual é a substância, de onde vem tudo isso, né? Vem do Espírito, né? Tem uma passagem, né, no Evangelho, em João, que é assim, como que é? É o Espírito que anima, né? Então, de onde vem o átomo? De onde surge a partícula atômica, né? É do nada? Não, a vida vem da vida. A vida vem da vida, né? Então, é isso que ressurge. Não é, por exemplo, eu que morrendo vou reencarnar. Por exemplo, a gente diz assim, as águas correm e voltam para o oceano. Então, essa água que está num curso de rio, essas correntes tributárias, a gente fala, né, esses afluentes, né, que vão entrar numa corrente maior ou não, todas essas águas vão retornar para o oceano e vão evaporar de novo e vão entrar em circulação de novo. Vem do oceano e volta para o oceano. Então, quem está renascendo é a água, não a água que tem um nome, a água do Tietê, a água do Rio Pinheiros, mas é esse oceano na forma de água que está indo e voltando. Não uma água particular, né, que vem e que volta, ao invés de ser do Tietê agora, ele vai ser do Pinheiros. Esse é um princípio budista, né? Se nós conseguimos divisar a onipresença do sagrado, então é o sagrado que renasce, e não um ser, né, uma manifestação do sagrado que reencarna. Esse é um princípio, né? Um dos selos que caracteriza o budismo. Muito bem, nós estamos conversando aqui, momento do diálogo interreligioso. Muita gente, monge Ryozan, está entrando aí na Rede Boa Nova de Rádio, ou na TV Mundo Maior, e vendo os senhores, será que eu entrei aqui? Não é o Espiritismo com Allan Kardec? Meus amigos, o Espiritismo com Allan Kardec nos ensina que toda religião que ajuda a fazer o homem melhor é uma boa religião, merece o nosso respeito, a nossa admiração. Respeito, admiração e simpatia que nós temos aqui pelo monge Ryozan Sensei, que é professor, palestrante, representante budista em eventos interreligiosos, presta assistência espiritual, é mentor em hospital especializado no atendimento a pacientes em estado terminal, cuidados paliativos e de alta dependência. Eu não vou resistir, em 2 minutos, de contar uma história do monge Ryozan, que eu vivi pessoalmente. Nós fomos convidados para um evento interreligioso. Falou ali um representante da religião evangélica, em seguida falou o espírita com Allan Kardec, o Afonso, e em seguida parecia que o assunto do momento já havia sido esgotado, e foi dada a palavra, por último, ao monge Ryozan Sensei. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para nós e disse, bom, eu vou pedir licença para fazer uma meditação. Levantou-se do palco, foi lá no meio do povo e fez uma meditação, chamou a atenção de todos, surpreendeu a todos com a sua alegria, com a sua simpatia, com a sua devoção. O senhor tem toda a nossa admiração e nós gostaríamos, caminhando aqui para o encerramento do programa Conviver, que é dedicado ao diálogo interreligioso. Nós não estamos aqui, monge, para comparar o espiritismo com o budismo, mas entender tudo aquilo que há de convergência em nossa crença. O senhor é um humanista e nós somos também. Monge, nós gostaríamos de, caminhando para o encerramento, ouvir assim uma palavra sua de reconforto espiritual neste momento de tanta dificuldade, e em seguida uma oração do seu coração. Houve, né, um mestre do Zen budismo na Idade Média, Gensha Shibi. Ele diz assim, se você percebe, as coisas são como são. Se você não percebe, as coisas são como são. Então, a verdade, ela está aí presente. Quando uma pessoa morre, todos os processos,
pelos quais essa pessoa, né, que morreu vai passar, digamos assim, são comuns a todos nós, independe da crença. O que vai acontecer, vai acontecer. Como aconteceu para todos nós nascermos, né? Então, se tem algo que é certo que aconteça, não é só os impostos e a morte, né? Mas a vida também, o nascimento também, né? Já que nós estamos aqui. Então, não é preciso o despertar não é um monopólio do budismo. Se você tem a fé, a aceitação em todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, se você confia e se você tem uma vida ética, não é preciso de mais nada. O mestre Dogen, um dos grandes mestres, né, do budismo, diz assim, a vida comum, a vida cotidiana é o caminho. É lá que a religiosidade se dá e acontece. Então, é o abraço de Ryozan Sensei com o seu Afonso, que faz essa união, essa religiosidade e espiritualidade. E para encerrar, eu gostaria de dizer uma pequena prece que é, na verdade, uma dedicação de méritos. Que os méritos de nossa prática, do nosso encontro aqui, esses méritos se estendam a todos os seres, sem nenhuma distinção, e que possamos, todos e todas, nos tornar o caminho iluminado, que nós possamos constatar essa verdade que já sempre esteve e sempre vai estar aqui, porque ela faz parte do eterno e do infinito, né? E que nós possamos manifestar isso, realizar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muito obrigado. O programa Conviver, dedicado ao diálogo interreligioso, agradece mais uma vez ao monge Ryozan Sensei, representante do budismo. E agradece a você também que está nos prestigiando, compartilhando, ajudando a divulgar esta iniciativa da Fundação Espírita André Luiz, da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até a próxima semana, se Deus quiser, no mesmo canal e no mesmo horário. Até lá e muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.